Questão 32. Mostrar que o limite de x ao cubo quando x tende a 2 é igual a 8. Muito bem. Mostrar que o limite de x ao cubo quando x tende a 2 é igual a 8, usando a definição de limite, né? Que é essa aqui. Ó. Limite de f de x quando x tende a igual a L significa que para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que zero menor que módulo de x menos a, que é menor do que delta, implica módulo de f de x menos L menor do que epsilon. Conforme a gente fez nos exercícios anteriores, a gente estabelece essa condição aqui no nosso problema, né? Bom, vamos lá. Então, olha para cá, vamos ver o que a gente está precisando. O que deve acontecer? 0 menor que módulo de x menos a. Quem é o a para a gente? É 2, que é menor do que delta, implica em quê? Em módulo de f de x. Quem é o f de x? É o x ao cubo. Menos L, o limite L que é 8, menor do que epsilon. Pronto. Organizei o meu problema, né? O que eu preciso fazer mesmo? Dado um epsilon maior do que zero, eu preciso exibir um delta maior que zero que satisfaz essa condição. 0 menor que módulo de x menos 2, que é menor do que delta, implica módulo de x ao cubo menos 8 menor do que epsilon. Então vamos trabalhar com essa desigualdade a fim de a gente achar esse delta que vai cumprir essa condição. Vamos partir daqui então. Módulo de x ao cubo menos 8 menor do que epsilon. Bom, isso é equivalente a escrever módulo de x ao cubo menos o 8, que é 2 ao cubo, menor do que epsilon. Bom, agora a gente pensa no seguinte produto notável, a ao cubo menos b ao cubo. Isso é a menos b, que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Produto notável, né? Diferença de cubos. É a menos b, é isso aqui. O que eu vou fazer? Vou usar essa relação, considerando o x como sendo o a e o 2 como sendo o b. Então, o que eu vou ter aqui? Vou ter a menos b, x menos 2. Então, isso vai ficar módulo de x menos 2. Pronto. O que mais? A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, mais AB mais 2x, mais B ao quadrado, mais 4, menor do que epsilon. Olha que bacana, né? Um pouco mais, o que dá para a gente fazer? O módulo do produto é o produto dos módulos. Então, isso é equivalente a escrever o seguinte. Vamos lá. Módulo de x menos 2, que multiplica módulo de x ao quadrado mais 2x mais 4, menor do que epsilon. Pronto. Vamos analisar aí, pessoal, o que dá para a gente fazer. Todas essas passagens que a gente fez aqui são equivalências, vale a ida e vale a volta. Tá? Conforme a gente fez no exercício anterior, a ideia aqui é considerar x próximos de 2. Porque eu quero o limite quando x tende a 2, então me interessa o comportamento dessa função ali nas proximidades do 2. Então eu vou considerar o x variando nesse intervalo. Aqui está o 2, aqui está o 2, aqui está o 1 e aqui está o 3. Pronto. Vou considerar o x variando nesses intervalos aqui de 1 a 3. É um intervalo de centro em 2 e raio 1. Em notação de módulo, isso significa que x menos 2 é menor do que 1. Isso em notação de módulo. Ah, professor, eu não consigo enxergar esse negócio não. Tá? Não tem problema. Você pode pensar numa outra propriedade do módulo que é assim, ó, módulo de x menor do que a, com a maior ou igual a zero, significa menos a menor do que x, que é menor do que a. Veja bem, ó, o que a gente sabe? Que o x está variando de 1 a 3. Então, 1 menor do que x, que é menor do que 3. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou subtrair 2 em todos os membros aqui dessa desigualdade. 1 menos 2 dá menos 1. Menor do que x menos 2, que é menor do que 3 menos 2, 1. Olha só o que está acontecendo. O x menos 2 está variando de menos 1 a 1. De acordo com essa propriedade, o módulo de x menos 2 é menor do que 1. Ó, isso significa que o módulo de x menos 2 é menor do que 1. Tá, então tá. Considerando x nesse intervalo,
a gente já sabe que o módulo de x menos 2 é menor do que 1. Muito bem. E agora, o que vai acontecer com x ao quadrado mais 2x mais 4? X ao quadrado, módulo dele, né? X ao quadrado mais 2x mais 4. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho aí nesse x ao quadrado mais 2x mais 4. Para isso, vamos considerar a função f de g de x. Ó, g de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 4. Tá? O gráfico dessa função é uma parábola, porque a função é do segundo grau, de concavidade voltada para cima, porque o a é positivo, e vai tocar o eixo x aonde, hein? Ó. Na verdade, nem vai tocar o eixo x, porque não vai ter raiz, né? O delta aqui vai ser negativo. B quadrado menos 4ac. Não vai tocar o eixo x. Mas, de qualquer forma, a parábola é algo mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Tá? Então, pessoal, significa que ela é toda positiva e, portanto, o módulo dela, o módulo de x ao quadrado mais 2x mais 4 é o próprio 2x ao quadrado, é x ao quadrado mais 2x mais 4. Então, a gente pode escrever mais uma equivalência aqui, né? Nesse intervalo considerado. Tá, vamos deixar assim mesmo, Tá. Que mais? Eu estou considerando os x entre 1 e 3. Qual é o vértice dessa parábola, hein? Como é que a gente calcula o vértice mesmo? X vértice é menos b sobre 2a. O b aqui é 2, então é menos 2 sobre 2a, então é menos 1. Na verdade, minha parábola aqui nem ficou bom, né? Porque o vértice tem abscissa menos 1. Então, a parábola é algo aqui assim. Pronto. Aqui está o menos 1. Tá. Que mais? E aqui vai estar o 1, né? Eu estou no intervalo de 1 a 3. De 1 a 3, né? De 1 a 3. Aqui está o 1. Aqui está o 3. Aqui está o 3. Ah, nesse intervalo de 1 a 3, ó, observe, ela é crescente. Portanto, o maior valor dela vai ser o g de 3. Vai ser aquele valor tal que o x é igual a 3. Então, vamos calcular o g de 3? Substitui aí o x por 3. O g de 3 vai ser o quê? 3 ao quadrado mais 2 vezes 3 mais 4. Quanto é que dá isso? 3 ao quadrado dá 9, mais 6 mais 4, ou seja, dá 19. Opa! Então, o que eu quero concluir com vocês? Quero concluir que nesse intervalo considerado, o x ao quadrado mais 2x mais 4 é menor do que 19. Então, vamos registrar essas coisas. Então, o que eu já tenho? O seguinte, que se módulo de x menos 2 é menor do que 1, então o x ao quadrado mais 2x mais 4, que eu posso tomar o módulo, porque ela é toda positiva, o módulo de x ao quadrado mais 2x mais 4 é menor do que 19, conforme as discussões que a gente teve. Agora, olha só, eu vou multiplicar o módulo de x menos 2 e o módulo de x ao quadrado mais 2x mais 4, tá vendo? Eu preciso de um produto aqui. Então, seria interessante também que o módulo de x menos 2, fosse menor do que epsilon sobre 19. Por quê? Eu preciso aqui de só um epsilon. Então, quando eu multiplicar essas duas parcelas aqui, sobra só o epsilon, tá bom? Então, devagarzinho, para a gente entender esse negócio aqui, devagarzinho. Como me interessa o limite quando x tende a 2, eu estou restringindo o x a esse intervalo de 1 a 3. Se o x está no intervalo de 1 a 3, significa que o módulo de x menos 2 é menor do que 1. Aqui, o módulo de x menos 2 é menor do que 1. Além disso, analisando a função g de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 4, a gente observa que nesse intervalo de 1 a 3, ela é uma função crescente e o seu maior valor é 19. E além disso, ela é uma função toda positiva. Significa que módulo de x ao quadrado mais 2x mais 4 é menor do que 19. Que mais? Eu tenho que multiplicar essas duas parcelas, conforme a gente está observando aqui, e tem que sobrar só o epsilon. Tá? Então, seria interessante também que esse módulo de x menos 2 fosse menor do que epsilon sobre 19, para quando eu multiplicar essas duas parcelas aqui, sobrar só o epsilon. É bonito assim mesmo o negócio, pessoal. Então tá. Então, o que a gente observa? Que se o módulo de x menos 2
for menor do que o mínimo entre esses dois números, porque tudo isso tem que acontecer ao mesmo tempo. Tem que acontecer isso, porque acontecendo isso, acontece isso. E também tem que acontecer isso aqui, tá? Então, se o módulo de x menos 2 for o menor desses dois números, tudo isso acontece. Aí eu caio aqui e venho voltando as contas. É bonito assim mesmo. Então tá. Se o módulo de x menos 2 for menor do que o mínimo entre 1 e epsilon sobre 19, tudo isso acontece, né? Se o módulo de x menos 2 é menor do que o mínimo entre 1 e epsilon sobre 19, isso aqui acontece. Se isso acontece, opa, você vem voltando as contas, tá? Então, quem vai ser o delta que vai cumprir esse papel? Qual é o delta que cumpre esse papel? É isso aqui, ó. É o mínimo entre 1 e epsilon sobre 19. É bacana esse mesmo, tá? Pronto, esse foi o rascunho. Agora vamos à demonstração. Vamos à demonstração. Vamos lá. Demonstração. De fato, dado epsilon maior do que zero, tome delta igual ao mínimo entre quem? Entre 1 e epsilon sobre 19. 1 e epsilon sobre 19. Olha aí, que bacana. Assim, olha o que vai acontecer. 0 menor que módulo de x menos. Agora você vai para cá. X menos o a, que é 2, que é menor do que delta, implica o seguinte. Vamos lá. Se o delta é o menor desses números, então o módulo de x menos 2 vai ser menor do que epsilon sobre 19. Tá? Então, o módulo de x menos 2 é menor do que epsilon sobre 19. Muito bem. O que mais? Se o delta é o menor desses números, então o módulo de x menos 2 é menor do que 1. Mas o módulo de x menos 2 menor do que 1 significa que o x está variando de 1 a 3. E de 1 a 3, a função x ao quadrado mais 2x mais 4 é uma função crescente e assume seu valor máximo em 19, né? O valor máximo dela é 19. Então, isso aqui acontece e módulo de x ao quadrado mais 2x mais 4 é menor do que 19. Ah, que bacana, né? E aí isso implica, agora eu vou multiplicar os dois, hein? Isso implica que módulo de x menos 2 vezes módulo de x ao quadrado mais 2x mais 4 é menor do que epsilon sobre 19 vezes 19, epsilon. Isso implica, então, né, produto dos módulos é o módulo do produto, x menos 2, que multiplica x ao quadrado mais 2x mais 4, menor do que epsilon. E o que é isso que apareceu dentro do módulo? É o x ao cubo menos 8, né? X ao cubo menos 2 ao cubo, ou seja, x ao cubo menos 8. X ao cubo menos 8 menor do que epsilon. Vamos melhorar um pouquinho mais. O que é x ao cubo menos 8? Não, acabou, né? Aí acabou, né? Pronto. Objetivo alcançado, né? Isso por quê? Porque eu considerei um epsilon maior que zero qualquer e tomei um delta tal que o zero menor que módulo de x menos 2, que é menor do que delta, implicou em módulo de x ao cubo menos 8 menor do que epsilon. Isso está mostrando que o limite de x ao cubo quando x tende a 2 é igual a 8. Nossa! Bacana, né? Isso mostra que limite de x ao cubo quando x tende a 2 é igual a 8. Acabou.